Salve família ligada aqui no canal O Glorioso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando hoje o vídeo de hoje, depois de uma eliminação aí da Copa do Brasil, terceira eliminação seguida de forma vexatória na Copa do Brasil, 2018 Aparecidense, 2019 Juventude e 2020 Cuiabá. Mas antes de começar o vídeo, falar sobre o vídeo de hoje, você já está vendo aí no título do vídeo, né? Eu peço para que você deixe o like, é muito importante, se inscreva no canal e já deixa nos comentários o que você achou sobre a derrota, vamos dizer assim, né? Que o Botafogo foi eliminado ontem pelo Cuiabá. Eu acredito que isso seja uma derrota para as pretensões do Botafogo, etc e tal. E comenta aí o que você achou sobre as declarações dos jogadores e tudo no vídeo de hoje, rapaziada. Ontem a derrota para o Cuiabá escancarou muitas deficiências do Botafogo, principalmente fora de campo, como também dentro de campo. Falando sobre dentro de campo, o Botafogo passou 180 minutos, mais alguns acréscimos aí, vamos dizer quase 200 minutos, sem fazer um único gol diante de uma equipe de Série B. Isso demonstra a deficiência do Botafogo que está ocorrendo ao longo do ano. É muito grave isso. Se for contar os jogos no âmbito nacional, o Botafogo tem, se eu não me engano, eu vou pesquisar isso aqui, Rapidox. O Botafogo sequer tem 5 vitórias no ano, juntando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Botafogo só ganhou do Náutico, e no Brasileiro, o Botafogo tem, se eu não me engano, 4 vitórias. Isso mostra a deficiência do Botafogo em somar pontos. O Botafogo tem 3 vitórias no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Segundo, mas o Botafogo tem uma vitória contra o Náutico e tem uma vitória no primeiro confronto contra o Vasco. Ou seja, 2 vitórias na Copa do Brasil e 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Isso juntando aí cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos na Copa do Brasil, mais 18 jogos no Campeonato Brasileiro, 25 jogos no total, e o Botafogo aí tem 1/5 de vitórias somente juntando essas duas competições. Uma coisa muito grave e muito pequena para a grandeza do Botafogo. Volto a repetir, 180 minutos e o Botafogo não conseguiu fazer sequer um gol contra um time que é um pouco organizado, mas é de menor expressão, levando em consideração a grandeza do Botafogo. Mas eu estou aqui principalmente pelas declarações e por tudo que foi demonstrado nas redes sociais, principalmente de alguns jogadores e etc e tal. Primeiramente, há cerca de 2 semanas atrás, uma semana atrás, saiu a informação que o Botafogo haveria pago parte antecipada dos salários dos jogadores, funcionários e tudo mais. Ontem, eu vou deixar o print aqui da tela, um torcedor foi criticar um dos jogadores, Rafael Foster, no Instagram. E lógico, obviamente, o Rafael Foster respondeu esse torcedor com o seguinte texto: "Um amigão, você queria o quê? Que eu saísse driblando todo mundo, que eu chutasse no gol? Porra, para de encher o saco, chato pra caralho, não entende porra nenhuma de futebol e sai falando mal dos outros. Tu não sabe de nada, ainda quer falar de salário em dia, tu tá de sacanagem. Tem jogador que não recebe salário completo desde junho, o mês de outubro veio adiantado para alguns. Você não sabe de porra nenhuma, então para de falar merda e vai cuidar da sua vida." O torcedor aqui não está específico, quem seja o torcedor, mas escancarou aí uma coisa que muita torcedor do Botafogo não sabia, que era parte desses salários aí de jogador que não recebe desde junho. Isso é bizarro, porque se você parar para pensar, junho, julho, agosto, setembro, outubro, são 5 meses, talvez, de salário atrasado, o que poderia muito bem se alguns jogadores saíssem de graça para outros clubes na justiça, coisa que já ocorreu no Botafogo em 2014, ano fatídico do rebaixamento para a Série B.
E eu vou pesquisar aqui no Globo Esporte. O Globo Esporte soltou uma matéria muito importante também sobre essa questão do salário atrasado que o Botafogo havia adiantado para seus atletas. O Botafogo está pagando o salário via Sindiclubes, que é um sindicato dos clubes do Brasil, e pela informação, por tudo que eu vi no Twitter, os salários adiantados foram cerca de quem ganhava até 60 mil reais. Ou seja, o Botafogo relativamente estava em dia com jogadores que ganhavam na faixa dos 60 mil reais. Os outros jogadores que ganham acima de 60 mil reais poderiam estar com salários atrasados. E tem uma foto, cara, que é bizarra, que reflete o quanto o Botafogo está fudido nesse ano. A autoestima dos jogadores está muito na merda, que é essa daqui, ó. Guilherme Santos, Vitor Luiz e Bruno Nazário com a cabeça baixa. Deixando aqui, ó, Vinegro Bessa postou lá no Instagram dele, e ele botou assim: essa imagem representa o Botafogo de futebol e regatas nos últimos anos. Cabeça baixa, covardia e tristeza. Essa instituição não merece isso. E realmente não é nem a instituição, também nós torcedores não merecemos isso. E a derrota de ontem escancara mais uma vez essa covardia, que os jogadores também representam essa covardia dentro de campo, mas principalmente os dirigentes que acham que sabem de alguma coisa do Botafogo. E aí eu me pergunto, eu até perguntei isso no Twitter e ninguém soube responder. Cadê o presidente Nelson Mufarrege? Há tempos o Mufarrege não dá as caras em General Severiano, há tempos o Mufarrege não dá uma entrevista, há tempos nenhum dirigente do futebol do Botafogo coloca a cara para dar a cara a bater, né? Ontem, por exemplo, até o momento eu não vi nenhuma entrevista coletiva, por exemplo, do Túlio Lustosa, depois de uma eliminação vexatória novamente na Copa do Brasil, e segue aquilo. O Botafogo hoje está largado das traças, o Botafogo hoje, em época de eleição, está largado das traças, o Botafogo hoje tem um elenco, querendo ou não, que está rachado. Isso é nítido com alguns fatos que você vê dentro de campo, alguns jogadores não passando a bola para determinados outros jogadores. Para mim, por exemplo, há uma racha muito grande entre o Pedro, o Raul e o Babi, nenhum toca a bola para o outro, acho que um não fica feliz quando o outro faz gol, e são esses detalhes que fazem a diferença por esses vexames que o Botafogo está passando ano após ano. Só falando de 2020, sendo mais específico, o Botafogo não passou de fase na primeira fase do Campeonato Carioca, não passou para as semifinais, passou na semifinal da segunda fase, que é a Taça Rio, e no geral de tudo não passou sequer para a semifinal do Campeonato Carioca, coisa que já aconteceu também em 2019. E aí resulta também num péssimo aproveitamento no Campeonato Brasileiro, que se mantiver assim, segue à risca a cartilha para a segunda divisão, e também fez um papel vergonhoso na Copa do Brasil, onde, se não fosse pelo Gadido, poderia já ter sido eliminado antes mesmo de enfrentar o Vasco, talvez para o Náutico, ou talvez até mesmo para o Brasil de Pelotas. Então o Botafogo segue à risca realmente a cartilha do rebaixamento. E cabe a nós, torcedores, fazer alguma coisa diferente, tentar alguma mudança, seja em forma de protesto, seja também com hashtag em rede social, porque não? Existem muitos torcedores que são de fora do Rio e não podem protestar fisicamente, então sim, a hashtag também é muito importante, como eu falei, em forma de protesto, mas cabe a nós, torcedores, fazer alguma coisa diferente para que o Botafogo não acabe. Porque como eu falei ontem na live, que eu fiz uma live muito puta aqui no canal, se o Botafogo cair para a segunda divisão, não volta no ano seguinte, sequer talvez volte em outros anos. Porque como eu falei, sair de uma cota de receita que o Botafogo ganha cerca de 60, 70, 80 milhões e ir para uma cota de receita onde o Botafogo possivelmente só vai ter 6 milhões, é uma redução muito brusca, ainda mais pelo Botafogo, que não tem a sua vida financeira das melhores possíveis, está devendo Deus e o mundo, todas as contas do Botafogo, todas as receitas do Botafogo estão penhoradas. Então
O que poderia ser um alento para o Botafogo ontem se tornou um pesadelo porque escancarou todas as deficiências que o clube tem, desde o planejamento, diretoria, quanto as deficiências também dentro de campo. Então isso serve para a gente abrir o olho. A pandemia, infelizmente, ela atrapalhou um pouco os objetivos claros que o Botafogo tinha para 2020. Uma delas seria o projeto da SA, que poderia acontecer ou não, independentemente da pandemia, mas que principalmente afetou muito na questão da bilheteria. O Botafogo, se com a bilheteria o Botafogo já não tinha dinheiro, sem a bilheteria isso ficou pior ainda. Pois bem, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa repercussão toda na internet. Muitos torcedores mandando direct para alguns jogadores, mandando até alguns WhatsApp, muito WhatsApp falso. Eu peço para que vocês fiquem ligados, porque tem muito amigo meu que está sendo xingado via WhatsApp, porque falaram que o número tal seria de jogador, mas não é. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque existe sim um crime virtual e vocês precisam ter cuidado para vocês não saírem xingando qualquer um pela internet, porque isso também é crime. Enfim, eu vou ficando por aqui, deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou, principalmente dessa resposta do Foster ao jogador, o que você acha sobre o salário também que encontra-se atrasado para alguns atletas. Vou ficando por aqui, um forte abraço, Daniel Nogueira, isso aqui é Botafogo, e eu, assim como vocês, esperando por dias melhores.